Provérbios, o capítulo 3, o versículo 5 a 8, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por esse momento todo especial que nós temos de estar na tua presença, de ter o privilégio de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, de ter dentro de nós o teu Espírito Santo, selado para o dia da redenção, o dia da ressurreição, onde todos nós nos encontraremos com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor abençoar o teu povo com as mais ricas promessas celestiais. A tua palavra, ó Deus, está recheada. A tua palavra, ó Deus, tem milhares de promessas para aqueles que buscam a tua face, buscam a tua presença, aqueles que se dedicam a viver uma vida rendida aos teus pés. Eu te peço, ó Pai, fala ao coração dos meus amados irmãos, fala ao coração, ó Deus, daqueles que estão nos ouvindo. Deus, liberta aqueles que estão passando por situações adversas, vícios, drogas, vivendo, ó Deus, na escuridão. Deus, fortalece aqueles que estão tristes, desanimados, para baixo. Que a tua palavra, Deus, venha fazer, ó Deus, morada nesses corações e transformar essas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, existia uma menina que estava subindo a escada e a sua mãe, observando a sua filha, percebeu que na escada tinha uma lagartixa. E ela, sabendo que sua filha tinha medo de lagartixa, disse: filha, desce da escada. E a menina não deu ouvidos, fez com que não escutasse, não deu atenção a ela. E ela novamente então repete: filha, desce da escada. A menina, rebeldemente, não deu atenção à mãe. Então, na terceira vez, ela fala de maneira mais firme, mais dura: filha, por favor, desça da escada, a mamãe está te mandando. E aquela maneira que ela falou chamou a atenção da menina. Ela se volta para a mãe e disse: mãe, por que a senhora está me pedindo isso? Eu não preciso da tua ajuda para subir na escada. Eu já sou grande o suficiente para ir e vir aonde eu quiser. E a mãe disse: filha, eu estou falando para o seu bem. E ela disse: mãe, se a senhora não me disser o porquê que a senhora quer que eu desça da escada, eu não vou descer e vou continuar subindo. Então tá bom. Na escada tem uma lagartixa. E quando a mãe fala isso, aquela menina desce correndo, cai no chão, sai desvairada, desesperada, gritando, de medo e assustada. Ela não precisava passar por aquilo. Se escutasse e obedecesse a sua mãe humildemente.
Queridos, às vezes isso acontece com nós, meus amados. Deus nos fala, Deus nos orienta, Deus envia pessoas, lemos a sua palavra e Ele nos diz claramente o que devemos fazer, como devemos fazer, mas nós, por falta de dar atenção, ou falta de humildade, queremos questionar Deus, perguntar os porquês, tentar entender e não nos vem à mente ou nos esquecemos que o nosso Deus conhece o presente e o futuro e vê todas as coisas. E quando Ele fala isso, é para o nosso bem, é para o seu bem. Mas porque não temos a sensibilidade de obedecer, de acatar suas ordens humildemente, às vezes temos que passar sustos, às vezes temos que passar constrangimentos desnecessários, porque Deus assim não queria, queridos. Amados, quando nós olhamos para esse texto de Provérbios, e hoje eu quero aqui encerrar essa mensagem, eu quero aqui terminar esse último tópico que nós vamos abordar nessa noite. Muitos estudiosos, eles quando se debruçam a estudar o livro de Provérbios, uma pergunta ressoa no coração e muitos às vezes tentam encontrar respostas e mais respostas sem fundamentos bíblicos. Aonde está Jesus no livro de Provérbios? Porque nós sabemos que a Bíblia toda tem o objetivo de apontar para Jesus. Todas as escrituras foram escritas por causa dele. Então, alguns querem encontrar em algum versículo, em algum ensinamento, a pessoa de Cristo. Mas, meus amados, Salomão escreveu Provérbios, que é chamado o livro de sabedoria. O Senhor Jesus é a própria sabedoria. Como diz o próprio apóstolo Paulo, que nele estão todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. É nele. O próprio apóstolo Paulo também, na carta aos Colossenses 2:3, diz que todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão ocultos nele. E o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, quando você vai ler, ele mesmo diz: está aqui alguém maior do que Salomão. Então, meus amados, eu nem vou fazer uma comparação espiritual, porque seria aí uma vergonha até comparar Jesus com Salomão. Mas se nós usarmos um pouco do caráter, olharmos para uma situação de caráter, meus amados, coitado de Salomão. Se nós olharmos a questão de obediência a Deus, se nós olharmos a questão de buscar agradar, buscar os ensinamentos e praticar, Salomão está perdido em todos os aspectos. Jesus é maior que Salomão, não só em sabedoria, em espiritualidade, mas em prática. Então, o livro de Provérbios, nós encontramos os ensinamentos e conseguimos enxergar o próprio Jesus praticando. E o assunto que nós vamos tratar hoje fala exatamente isso. Você vai concordar comigo no decorrer desta mensagem. O quanto Jesus se enquadra, vive e pratica, ou melhor dizendo, praticou isso nos evangelhos, para nos deixar o exemplo, e que faltou muito na vida de Salomão. Com isso, meus queridos, eu quero
iniciar então a nossa mensagem com o título que nós começamos: como devemos confiar no nosso Deus, no nosso bondoso Deus. Nós falamos que Deus é bom e Ele prova isso, e por isso que diz que devemos confiar. Depois falamos que Deus quer ou devemos confiar nele de todo o nosso coração. Tem que ser uma entrega total, sem reserva. Depois nós abordamos num final de semana que é em todos os nossos caminhos. É importante que nós não coloquemos Deus em uns lugares na nossa vida e outros não. Todos os caminhos. Família, trabalho, escola, finanças, projetos, sonhos, realizações, festas, tristezas, todos os caminhos, como nós abordamos aqui e falamos o quanto o Senhor nos pede isso. E hoje eu quero abordar com os irmãos, eu quero caminhar com os irmãos com toda a humildade e temor. O próprio texto que nós lemos, queridos, se você não percebeu, ele começa falando sobre isso e depois retoma esse assunto. Porque quando diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, está dizendo, olha, é perigoso, é muito alastrador e caminhar para a desgraça, confiar no seu próprio entendimento, descansar ou se apoiar no seu próprio entendimento. E aí, quando você vai para o versículo 7, ele diz, e não seja sábio aos teus próprios olhos. Queridos, um dos problemas das pessoas que se consideram sábias aos seus próprios olhos, tem vários, mas um dos, é que toda pessoa que se considera sábia aos seus próprios olhos, ela sempre tem uma desculpa, ou melhor dizendo, 10 ou 20 desculpas naquilo que faz e naquilo que erra. Ela sempre consegue arrumar um argumento inteligente, uma justificativa. Ela tem uma dificuldade imensa de reconhecer, de ser humilde o suficiente que errou. Esse é um dos problemas fatais. O outro problema fatal é sempre arrumar uma culpa ou um culpado daquilo que errou ou que fez. É sempre alguém fora dela. Então, quando o autor, Salomão nos orienta, através da orientação do Espírito, ele está nos mostrando, queridos, que isso é algo que confronta o espírito de querer confiar em Deus. Porque o que é ser uma pessoa, ou querer ser sábio aos seus próprios olhos? Uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa com os olhos altivos, uma pessoa que acha que ela é melhor do que as pessoas, ou que ela é o próprio Deus. E esse é um problema gravíssimo. Eu gosto dessa mesma passagem na tradução Viva que diz assim, não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Meu amado irmão e minha amada irmã, a Bíblia está cheia, repleta de Gênesis, Apocalipse, nos orientando sobre o perigo de andarmos de maneira arrogante, de vivermos de maneira arrogante e de agirmos de maneira arrogante. A Bíblia sempre traz esse contraste.
O próprio apóstolo Tiago mesmo diz na sua carta: Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Meus queridos, não adianta nada, é perca de tempo. Nós, eu e você, dizermos que nós cremos de todo o coração, que nós confiamos de todo o coração no Senhor. Dizermos que nós praticamos, fizemos coisas que demonstram que realmente eu confio no Senhor. Se eu não tomar cuidado de encher o meu coração de soberba e arrogância, porque para confiar do jeito que Deus assim quer, Ele exige, Ele nos pede, Ele nos coloca numa situação que precisa ser com toda a humildade, com toda a simplicidade, com toda a dependência. Porque, queridos, muito cuidado, porque nós caímos numa armadilha até no meio religioso. Quando nós encontramos pessoas não cristãs, arrogantes e soberbas, tudo bem. Elas não têm dentro delas o Espírito Santo, elas não têm o selo da promessa, elas não servem, elas não creem em Jesus. Mas quando nós encontramos no arraial de Deus pessoas arrogantes, não adianta você fazer um trabalho de pregador, de evangelista, cantar no louvor, porque Deus repudia, Deus não se agrada, Deus não sela pacto, muito pelo contrário, isso atrai a ira de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas o texto que nós conhecemos, e até citamos muito, que está em Provérbios, 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que a sua alma abomina. A primeira dela é olhos altivos. Interessante. Olhos altivos, olhos orgulhosos, olhos exaltados, um olhar que demonstra soberba no coração. A primeira coisa que aborrece, que afronta Deus, é a arrogância. Então, meu querido e meu amado irmão, se você der uma pesquisada no próprio livro de Provérbios, vários e vários textos vão nos mostrar isso, queridos, que é ruína, que é desgraça. Então, isso mina a sua e a minha confiança. Isso nos distancia das promessas de Deus. Aquela frase que eu coloquei no começo, ali quando está junto com o texto, não sei se os irmãos se atentaram, diz que tudo que a humildade nos dá, a soberba nos tira. Você pode receber coisas de Deus, mas se você não se atentar, se você permitir que o seu coração se encha de arrogância, você vai perder. Você vai perder. E eu quero alertar os irmãos, isso é um alerta para você, meu amado irmão, você que está me ouvindo, e um alerta para mim. A soberba todo dia vai bater na porta do teu coração. Todo dia ela vai buscar encontrar morada. Ela vai tentar dizer para ti que o que você tem, aonde você chegou, quem você é porque você é especial, porque você é bom no que faz, porque você tem talentos excepcionais. Ela vai tentar minar aquilo que Deus te deu por misericórdia e graça. Por misericórdia e graça. Então, queridos, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para nós não cairmos nessa armadilha. Muito cuidado. Tem um caso na Bíblia que é importante nós até citarmos. O primeiro rei de Israel caiu ou foi tirado do seu cargo ou foi rejeitado por Deus por 2 coisas. O que mais aparece aos nossos olhos é a sua desobediência em não fazer aquilo que Deus
lhe mandara fazer. Mas tem uma coisa pior do que isso. Se você der uma pesquisada na sua Bíblia, você vai encontrar o rei Saul construindo um monumento em honra a si mesmo. Isso é um confronto, queridos. Quem constrói um monumento em honra a si mesmo está se considerando Deus. Isso foi a sua ruína. Isso foi a rejeição do próprio Deus com relação a ele. Aí você vai entender por que Davi cometeu maiores pecados e Saul não tão graves, mas Deus amava Davi. Era o homem segundo o seu coração, mas Deus repudiava Saul por causa da arrogância, da soberba. Lhe faltava humildade. Ou melhor dizendo, ele começou uma trajetória. Se você começar a ler a história de Saul, você vai perceber que ele era uma pessoa até tímida, até envergonhada. Tinha medos. Mas no processo da caminhada, a arrogância comeu o seu coração. E é isso que o autor nos orienta e nos chama a atenção. E aí, queridos, se nós vamos pesquisar na palavra de Deus, aqui em próprio livro de Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, o capítulo 16, Provérbios, capítulo 16, e o versículo 18 e 19, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Meu amado, antes de chegar à ruína, antes de chegar à queda, a soberba, a arrogância, a altivez chega primeiro. Então, muito cuidado, queridos. Provérbios 18 e o versículo 12, melhor dizendo, diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Sempre trabalhando nessa perspectiva. É por isso que nós temos que confiar com toda a humildade, com toda a dependência, com todo o quebrantamento. Porque isso mina diante de Deus a nossa confiança. Provérbios 11, o versículo 2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Aqui está um texto claro, falando ou nos apontando para a vida, a prática e o modelo, o estilo de vida do Senhor Jesus. É por isso que Jesus era muito sábio em tudo o que fazia. Jesus ensinou aos discípulos, deu uma lição aos discípulos, deu um exemplo para os discípulos o que é humildade, quando foi lavar os pés dele, naquele momento de santa ceia ou de ceia do Senhor. Queridos, humildade é um estilo de vida do nosso mestre, deve ser um estilo de vida nosso. É por isso que Jesus em tudo confiava no Pai. É por isso que Jesus, em todos os aspectos, era resguardado, era guardado, era protegido. É por isso que Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra. Porque ele não só confiava de todo o coração, que é algo interno, ele não só praticava
e demonstrava para as pessoas, nos milagres, nos ensinamentos, o quanto confiava e confrontava as pessoas que eram contra a palavra de Deus, mas Jesus também era humilde. Ele se curvava diante da vontade. E ele sempre nos ensinou isso. Tudo provém do Pai. Não andeis ansioso por coisa alguma, diz. Se o Pai dá isso para os gentios, para os ingratos, como não daria para os seus filhos? Queridos, e a Bíblia vai nos mostrando textos e mais textos. O apóstolo Paulo mesmo, ele pega esse mesmo verso, esse mesmo versículo de Provérbios 3, do versículo 7, e nos mostra, e busca ensinar isso para a igreja. Abra lá a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 12, e o versículo 16, que diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo dizendo, esse deve ser o espírito da igreja, esse deve ser a postura, a conduta dos servos, dos filhos, dos ministros de Deus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, aos vossos próprios olhos, porque ele mesmo diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Queridos, e assim são textos e mais textos. Eu queria mostrar para você um alerta que o profeta Isaías nos dá, lá em Isaías 50, capítulo 5, melhor dizendo. Isaías, capítulo 5, e o versículo 21, ele está aqui falando de vários ais, e no 21 ele nos traz à memória esse perigo que pode rondar os nossos corações. Isaías 5, 21 diz assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai de nós, ai de vós. E ai na Bíblia significa dor. Ai na Bíblia significa lamento, sofrimento, angústia. Então, quando a Bíblia está dizendo, olha, toma cuidado com isso, isso mina a confiança em Deus, mas vai te trazer muito sofrimento, muita dor, muito lamento, muita desonra, muita ruína, muita desgraça. Então, queridos, que nós possamos colocar isso na nossa cabeça e no nosso coração, e vivermos uma vida de humildade. Quem não quer ser humilde, quem se coloca numa postura arrogante, é sinônimo, está demonstrando que não confia, não crê, não se rende ao Senhor. E não espere nada da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste, Deus abate, Deus abomina. É igual o texto que o nosso irmão Alessander aqui compartilhou com nós. Se os irmãos não perceberam, o texto que ele compartilhou de Jeremias, o capítulo 17, vai tratar exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se você não percebeu, ele está falando sobre a bênção, os que são benditos e os que são malditos. Jeremias 17, o verso 7, como o irmão mesmo leu: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas, queridos, quando ele vai partir para o verso, o próximo, quando ele vai falar no verso 5, ele faz o contrário.
Aí ele diz que quem são os malditos? O versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui, quando diz que maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia em si mesmo, como diz o texto, e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quem confia, quem se rende, quem é humilde, é bendito. Quem acha que consegue, que tem poder, que é capaz, sem o Senhor, é maldito aos olhos de Deus. Então, é nessa perspectiva que Salomão quer nos orientar, quer nos mostrar nesse texto, querido. E ele vai um pouquinho mais além também, ele não diz que só é humildade, mas temos que ter temor, diz o texto, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Queridos, arrogância é um problema, falta de temor é morte na certa. Falta de temor é buscar caminhar em direção à sua própria sepultura. Porque aquele que não teme a Deus vai começar a colocar as suas mãos e os seus dedos aonde Deus não negocia com ninguém. Você quer ver uma pessoa que não teme ao Senhor? É a pessoa que confronta a autoridade de Deus. Isso é um perigo, irmãos. Se você dá uma analisada na Bíblia, quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus. E Deus é muito compassivo com isso. Deus, ele é muito misericordioso quando ferimos a santidade dele. Mas se você analisar as Escrituras e ver e perceber quando as pessoas confrontam a autoridade dele, meus amados, nos textos que eu já li, sempre termina em morte, em desgraça, para a pessoa e às vezes para a própria família ou a família toda. Então, muito cuidado. A falta de temor é um problema. Então, com humildade, com toda a humildade do nosso coração, do nosso ser, e com temor, queridos. Tanto que Isaías diz, no capítulo 8 e o versículo 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso espanto, seja Ele o vosso temor, ou melhor dizendo, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Queridos, humildade e temor andam juntos. Temor não é ficar apavorado com medo de Deus. Mas temor é saber que o Deus que nós servimos, Ele faz e faz mesmo. Então, meus amados irmãos, não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Não tente ser melhor do que os outros. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei do professor, doutor, foi deputado, se candidatou para presidente da República no Brasil, o doutor Enéas Carneiro. Ele, num dos seus vídeos, se você pesquisar isso no YouTube, você vai encontrar, ele dizia assim, quando eu sentir que estou pensando que só devo servir a mim mesmo ou a nós mesmos, nós não temos o direito mais de viver. Por que ele defendia essa tese? Ele dizia o seguinte, que todo ser humano é semelhante ao outro. Em matéria, todo mundo é igual. Você pode pegar o homem mais sábio, um cientista e um varredor de rua e colocar eles dois juntos, eles têm a mesma matéria.
O que muda um do outro é a cultura. Um estudou, mas o outro não. Mas em relação à matéria, somos semelhantes. Então, quando eu penso só em mim mesmo, quando nós pensamos só em nós mesmos, nós perdemos o direito de viver nessa terra. Então, muito cuidado, queridos, muito cuidado para você não cair nessa armadilha, não cair nessa desgraça de achar que você é muito sábio, mas isso é só aos teus próprios olhos. Muito cuidado para não afastar o teu coração da humildade, do temor a Deus. E eu quero encerrar, meus amados irmãos, com uma história que eu escutei muito interessante sobre isso. Conta-se que num certo seminário, tinha um jovem que se destacava de todos os demais alunos. Ele era nota 10 em tudo. Era uma pessoa extremamente preparada, capacitada. Os próprios professores do seminário tinham assim o maior prazer de dar aula para ele, e ele aprendia com muita facilidade. Ele se destacou da turma rapidamente. E conta-se que esse rapaz, num certo culto numa igreja, num local, diz que uma igreja lotada, os próprios professores, seus amigos, alunos, foram lá para assisti-lo na mensagem, na pregação, e diz que na hora que chegou o momento dele subir no púlpito, na tribuna, diz que ele sobe com uma polpa, com uma arrogância. E então ele lê o texto, faz uma breve oração, e quando ele vai começar a falar, trava. Ele não consegue se expressar, explicar, não consegue dar um passo para frente da mensagem, e todo mundo começa a perceber que ele não consegue nem usar as palavras, e chega um certo momento, no começo da mensagem, ele diz para os irmãos que não está em condições, e desce daquele púlpito, desce daquela tribuna, humilhado, cabisbaixo, envergonhado, se senta no banco. O pastor, que era o responsável por aquela igreja, toma a palavra, traz uma breve meditação para a igreja, e conta-se a história que na saída da igreja, ele tem um contato, se encontra com uma senhora muito simples da igreja, uma mulher de Deus, mas na sua simplicidade diz assim: filho, se você tivesse subido no púlpito, subido na tribuna, da maneira que você desceu, eu não sei o que seria do nosso culto, aonde nós iríamos parar. Então, tem que ser da maneira que você desceu, daquela maneira você tem que subir, humilde, quebrantado, para que Deus use você, para que Deus fale através de você, para que Deus abençoe o seu povo. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, confiança tem a ver com humildade, dependência, simplicidade e temor. E o texto vai nos dizer que, no próprio texto, eu já falei sobre isso, mas eu vou aqui pontuar 3 bênçãos ou benefícios que mostram no texto. O primeiro benefício, que está no começo, quando diz não se estribe no seu próprio entendimento, é você não ficará confuso. Porque quando nós colocamos toda a nossa confiança no nosso entendimento, nós ficamos confusos. Nós ficamos sem norte. E confusão é sinônimo que está faltando paz. Então o texto vai dizer para nós que quando nós confiamos de todo o coração, a primeira coisa que vai nos beneficiar é que a paz vai se estabelecer.
A tranquilidade vai encontrar morada no nosso coração. Segunda coisa, seremos alinhados por Deus. Diz que Ele endireitará as nossas veredas. E alinhado aqui, meus irmãos, significa ser guiado por uma linha reta. Estarmos corretos, direitos, planos, honestos, justos, suaves, agradáveis, de acordo, conforme a vontade de Deus. E quem vai fazer isso é o Senhor. Quando eu coloco todos os meus caminhos, Ele vai endireitar todos os caminhos para a vontade dEle. E o último benefício que o próprio texto vai nos dizer e nos deixa claro, vai trazer saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Irmãos, saúde aqui é cura, saúde aqui é remédio. Refrigério aqui é como você quando está, nós sabemos como é isso, estamos debaixo de um calor escaldante, de um sol terrível, e você está, parece que pegando fogo por dentro, e alguém debaixo de uma sombra lhe dá um copo de água geladinho, e quando você bebe parece que aquilo vai trazendo um refrigério por todo o teu corpo, parece que entra até nos ossos. Diz o texto que se nós confiarmos de todo o coração, colocarmos todos os nossos caminhos e nós nos comportarmos com humildade e temor, automaticamente cura e refrigério virão, se estabelecerão no nosso corpo. Estou falando de corpo, não de alma, de corpo. Eu gosto da tradução viva que diz assim: se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Então, meus amados irmãos, amigos, colegas, você que está me assistindo, confiar no Senhor de todo o coração, colocar Ele em todos os nossos caminhos e com toda humildade e temor, só trará bênçãos, benefícios, só trará conquistas, só trará para nós e para os nossos familiares e a geração que vier depois de nós as promessas do Senhor. Que você, nessa noite, possa compreender isso, entender isso e tirar todos os obstáculos que atrapalham a sua vida, o seu coração, de confiar totalmente no Senhor. Vamos orar, meu amado irmão, minha amada irmã e todos que estão nos assistindo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por esta noite maravilhosa, graças por ouvir a tua voz, graças pela tua palavra que é tão clara, tão simples e tão objetiva para os nossos corações. Abençoa o meu irmão e minha irmã que estão passando por questões muito complexas e complicadas, Senhor. E muitas das vezes isso se concentra na alma, no coração, na mente, aonde o diabo envia suas setas satânicas, malignas, para nos confundir e nos tirar dos caminhos do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que todas as artimanhas, todas as ciladas, tudo aquilo que o maligno tem preparado contra nós, que o Senhor estenda a tua mão nesta hora e desfaça em nome de Jesus. Meu Pai, que nós, como teu povo, que os nossos corações possam, ó Deus, dormir em paz essa noite, crermos, confiarmos que o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos amados. Que o Senhor, ó Deus, já provou e prova quantas vezes for necessário o quanto tu é fiel nas tuas promessas. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame
bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo, da tua igreja e dos teus filhos. Que a graça manifestada na pessoa do Senhor Jesus, que o amor bendito e glorioso do Pai, e o poder e as consolações estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém